Olá, seja bem-vindo à videoaula na qual estaremos apresentando os procedimentos operacionais para a prestação de contas e para a solicitação de reembolso, quando da concessão de diárias e ou passagens pela UFTM. Na videoaula número 1, criamos um processo de solicitação de diária e passagens no SEI. Agora, vamos considerar que a viagem foi realizada e iremos fazer a prestação de contas e solicitação de reembolso. Os procedimentos iniciais para a prestação de contas e solicitação de reembolso devem ocorrer no SEI no prazo máximo de 5 dias corridos, contados a partir da data de retorno. Vamos então aos procedimentos que você deve realizar no SEI. Após acessar no SEI o processo original de solicitação de diárias e passagens, vamos incluir o relatório de viagem, clicando no ícone Incluir documento. Depois, clicar no ícone Exibir todos os tipos e selecionar o documento PROAD, Diárias e Passagens / Relatório de Viagem. Após incluir o relatório de viagem, o mesmo deve ser preenchido e assinado pelo proposto viajante. Em seguida, vamos incluir o documento comprobatório da participação no evento, clicando em Incluir documento. Depois clicar no ícone Exibir todos os tipos e escolher a opção Externo. Será aberta uma tela para você preencher alguns dados e anexar o referido documento, que no nosso caso será o certificado de participação no evento, que já está em PDF. Agora, vamos considerar que no nosso processo original, o transporte indicado foi rodoviário. Vamos então incluir os bilhetes de passagens rodoviárias, adotando-se o mesmo procedimento de inclusão de documentos do tipo externo. Lembre-se que os bilhetes de passagens devem ser atestados pelo conciliador de demandas, o que poderá ocorrer mediante despacho no SEI. Agora, já incluímos no processo SEI todos os documentos necessários à prestação de contas. Como no processo original de solicitação, a intenção de reembolso das passagens rodoviárias já foi autorizada pelo conciliador de demandas e pela PROAD, devemos agora solicitar o devido reembolso. Vamos então incluir no processo SEI o requerimento de reembolso, clicando no ícone Incluir documento. Depois clicar no ícone Exibir todos os tipos e selecionar o documento PROAD, Diárias e Passagens / Reembolso. Não esqueça que o requerimento de reembolso deve ser assinado pelo proposto. Observe que incluímos no processo SEI os seguintes documentos: relatório de viagem, certificado de participação no evento, bilhetes das passagens rodoviárias já atestadas pelo conciliador de demandas e requerimento de reembolso. Se houver reembolso, o processo SEI deve ser enviado à seção de diárias e passagens para requerer o reembolso do valor referente às passagens rodoviárias. Caso não exista solicitação de reembolso, o processo SEI deve ser enviado ao solicitante de viagem para a prestação de contas no SCDP. Esse procedimento no SCDP será apresentado posteriormente. Após a autorização do reembolso pela PROAD, o processo é devolvido ao solicitante de viagens para registro da prestação de contas e da solicitação de reembolso no SCDP. Após encerrarmos os procedimentos no SEI, vamos verificar a seguir os procedimentos no SCDP. De posse de todos os documentos no formato PDF, é hora do solicitante de viagem fazer o registro no SCDP da prestação de contas e da solicitação de reembolso, se houver. Qualquer servidor com perfil de solicitante de viagem pode fazer a prestação de contas do proposto, não havendo obrigatoriedade de ser o mesmo solicitante que lançou a solicitação inicial de viagem. O solicitante de viagem deve acessar o SCDP e fazer o login. Para dar início à prestação de contas, selecione o menu Prestação de Contas e clique em Prestação de Contas.
Será exibida uma relação de PCDPs, propostas de concessão de diárias e passagens, devendo o solicitante de viagem selecionar o PCDP que deseja realizar a prestação de contas, buscando pelo nome do proposto ou pelo número da PCDP. Após selecionar a PCDP desejada, o solicitante de viagem deve preencher as informações referentes à confirmação da viagem. No caso de existência de reembolsos autorizados, o solicitante de viagem deverá incluir no campo registro de gastos autorizados com deslocamento o mesmo valor total indicado no requerimento de reembolso. O solicitante deve inserir todos os documentos comprobatórios de prestação de contas, conforme o tipo de transporte utilizado para deslocamento, clicando no botão Anexos. Em seguida, abrirá uma tela para que sejam anexados os documentos. Na tela, é possível visualizar os documentos que já foram anexados pelo solicitante quando do registro da solicitação de viagem no SCDP. Para anexar cada um dos documentos da prestação de contas, o solicitante deve selecionar em Tipo de documento e indicar o nome do documento. E assim, cada documento será anexado ao SCDP. Após anexar cada um dos documentos da prestação de contas, os mesmos constarão em Documentos anexados. Em seguida, o solicitante deve clicar em Voltar. Ao retornar à tela de confirmação de viagem, o solicitante deve clicar em Salvar. Em seguida, aparecerá uma mensagem de que a prestação de contas foi salva com sucesso, devendo o solicitante clicar em OK. Após, deve clicar em Encaminhar para encerrar a prestação de contas. Após clicar no botão Encaminhar, o sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da realização de viagem. No nosso caso, iremos clicar em Sim. Após clicar Sim, o sistema exibirá uma mensagem na qual deverá clicar em OK, encerrando assim a prestação de contas. Após encerrar, a prestação de contas irá para aprovação da autoridade concedente. Uma vez aprovada a prestação de contas, a PCDP será encerrada com sucesso. Com essa videoaula, encerramos a apresentação dos principais itens relacionados à norma procedimental da UFTM, número 5003002, de diárias e passagens. Caso não tenha assistido às videoaulas número 1 e 2, convidamos você a assisti-las. Persistindo dúvidas, acesse o link que está sendo indicado abaixo, no qual apresentamos uma relação de perguntas e respostas relacionadas ao tema. Obrigada por sua atenção.